aconteceu? Me falaram que BH era perigoso, mas achei que era a cidade. E não esse demônio de jogador. Fala, nação rubro-negra. Apostaram alto nos jogos contra os europeus. Dá uma olhada aí. Ficar gravado pra depois dizer que é mentira. Fale, pô. Muito bem. O Flamengo, o campeonato mundial de clubes. Se o Flamengo pegar o Chelsea, o Real Madrid ou o Barcelona e pelo menos empatar, eu dou toba no meio da rua pra qualquer um que quiser. Tô aqui com ele, Genilson Pof, que botou o caneco pra jogo no jogo do Mengão. E aí? Todo mundo, quem quiser comer, é no cemitério da Vila Vitória, meia-noite em ponto. Todo mundo com meu caneco de pão. É isso, galera. Eu vou mostrar pra vocês aqui no começo do vídeo um vídeo especial, um compilado das melhores cenas ali de Flamengo versus Chelsea, né? Tudo de zoação possível tá aqui nesse vídeo. Confira. Mini Berrete, a gente vai ali e já volta. Só um beijinho, só fica triste não. Fala aí com ele, Mini John. Mini Berrete, fica triste não, a gente vai viajar só um beijinho, só. O Mini Igor tem um presente pra te dar aí. Aí, Mini Berrete, fica triste não aí, mano, vai voltar. Aí tem um presentinho pra te dar. Aí, fica triste da gente aí na TV, a gente vai ganhar por quê? Valeu. Você tá aqui, né? É mesmo, a gente podia estar em Nova York, mas fica tranquilo, no próximo a gente vai estar lá, valeu? Valeu. Bora. Hala Gazelle. Demais, anota mais 3 pontinhos na conta do... A barreira vai virar mais. Olha a Buda, olha. يا ساتر يا ساتر. Fim de jogo pela Série B. Cuiabá 1, PSG 0. O jogador Vitinha lamenta o gramado. E o time da casa surpreende, vencendo os visitantes espanhóis neste campo desafiador. Que jogo! Muita pressão, campo não favoreceu e a torcida no meu pé. Mbappé lamenta a derrota pro Bangu e diz que o vestuário do Moça Bonita não favoreceu. Tá chovendo muito aqui no terrão. O time europeu você não consegue trocar 3 passes. Invenção da peste trazer nós pro Brasil. Enquanto a torcida solta rojão dentro do campo, os gringos estão correndo de medo. Bem-vindos ao futebol raiz, meus amigos. Vamos, Flamengo! E aí, será que bateu saudade no Gabigol? E no vídeo de hoje, lógico, a gente vai falar tudo sobre Flamengo versus Chelsea. Tem jornalista ex-jornalista do Globo, né, que tá muito recalcado com essa Copa do Mundo. Porque o torneio é artificial, gente. Você já notou a diferença de nível entre os times? O que foi o 10-0? 10-0 do Bayern de Munique sobre o Auckland City. Espetáculo totalmente fake, comprometido. Um time de estrelas contra um time de semiprofissionais. Isso sem contar uma competição que arrebenta os jogadores, né? Por quê? Por causa do calendário. Todos os dias o Ivan Moré vai na internet e critica a Copa do Mundo, falando que os clubes que estão lá não foram clubes que mereceram estar. Será que o Corinthians, que é o clube dele, merecia estar? Eu acho que ele tá pensando isso, né? Acho que ele tá invertendo os valores. Eu acho que para ele, quem deve mais é quem deveria estar nessa Copa do Mundo. E lógico, a gente vai falar também sobre o Wesley, que foi muito bem no jogo. Agora o Chelsea quer a contratação do Wesley. E a gente fechou a contratação de mais um jogador. Seja muito bem-vindo, Carrascal, jogador de 28 anos, colombiano, que chega para reforçar o Flamengo após essa Copa do Mundo de Clubes. E por falar em Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo já garantiu mais de 150 milhões de reais. Essas e outras vocês encontram agora na sua Flageral TV, mas antes disso, se vocês puderem, se inscrevam no canal, deixe seu like na Flageral, que tem tudo da base ao profissional. E
Isso aqui é Flamengo! E em relação à parte de finanças da Copa do Mundo, o Flamengo já garantiu mais de 150 milhões de reais por ter conseguido passar para as oitavas de final. Para quem não sabe, o Flamengo já está classificado em primeiro do grupo e o dinheiro é sempre muito bem-vindo, né? Cada vitória nessa fase de grupos, o Flamengo consegue mais ou menos 11 milhões de reais por cada vitória. Então já são 2 vitórias nessa fase. Se Deus quiser, a gente conquistará a terceira vitória contra o Los Angeles. E aí esse valor de 153 milhões de reais que o Flamengo já recebeu, ele sobe e vai para mais de 160 milhões de reais. É muita grana e eu tô com uma ótima expectativa, né? Porque os times sul-americanos estão mandando muito bem nessa Copa do Mundo. Então a possibilidade de chegar nas quartas e botar mais um dinheiro forte no bolso, ela é enorme. Tá? Se a gente chegar nas quartas de final, aí o valor já chega próximo de 200 milhões de reais. E como o Flamengo, né, o BAP mesmo já tinha falado que o Flamengo estava com um probleminha de fluxo de caixa, agora eu acho que esses problemas eles estão sanados, né? Porque é um valor muito bom que está entrando nos cofres rubro-negros. Existe a venda do Wesley, existe a provável venda também do Gerson. Então, se a gente botar na ponta do lápis tudo isso, né? Bota aí 220 mil. Vamos botar o Wesley barato, 220 milhões pelo Wesley. Mais 100 e poucos milhões aí pelo Gerson. Mais 100 e poucos milhões aí do Mundial, né? Da Copa do Mundo de Clubes. Quase R$500 bilhão. Sabendo utilizar bem esse valor, esse dinheiro aí na próxima janela, o Flamengo, que já é forte, que já é uma seleção, né, vai ficar mais forte ainda. Então é isso, tô feliz com esse valor também financeiro que o Flamengo tá conseguindo na Copa do Mundo. O Flamengo bem financeiramente é um Flamengo que vai mais voraz ao mercado para poder fazer contratações. E falando sobre a nossa vitória épica em cima do Chelsea, tem alguns assuntos para abordar sobre esse tema, né? Tem jornalista que é ex-Globo, que tá todo recalcado, né, com uma dor de cotovelo tremenda, falando mal o tempo inteiro desse torneio. Acredito eu, porque o time dele, que é o Corinthians, não está no torneio, porque o torneio, na minha opinião, está sendo bem interessante. A única coisinha ali é a quantidade de público, até porque nos Estados Unidos o pessoal não liga muito para futebol, ok? Em relação à partida do Flamengo, o Wesley, mesmo com erro, mandou muito bem o jogo inteiro. Então o Chelsea agora virou os olhos também para o nosso jovem lateral direito. Pode ser mais um time aí na briga pela contratação desse jovem jogador. E falando sobre o adversário, né? Quanta desculpinha na imprensa deles também em relação ao torneio, né? Falando sobre o calor, falando sobre um pequeno detalhe que separou a vitória ali do Chelsea. E o Caicedo, que é jogador deles, também deu uma desculpinha, né? Em relação ao Caicedo, o Caicedo falou que apenas uma diferença pequena ali, um mínimo detalhe que separou o Chelsea da vitória. Pensando bem, raciocinando direito, eu enxergo esse pequeno detalhe. O pequeno detalhe foi o seguinte: o Flamengo entrou em campo para jogar bola e deu um show. O Chelsea entrou para bater e conseguiu aproveitar uma bola que sobrou para eles. É isso que aconteceu, né? Mas o Caicedo, que agride pra caramba, gosta de bater, gosta de falar alto, não mostrou pro que veio no jogo. O Flamengo fez a festa da Filadélfia, a imprensa lá tá maluca com a equipe rubro-negra, e o Ivan Moré falou o seguinte sobre esse torneio. Pô, tá colocando times que não tem critério para esses times estarem no campeonato. Irmão, o único time, mais ou menos, em relação a isso, foi o Inter lá de Miami. E a Inter de Miami tem o Messi. Então, pô, não colocar o Messi numa Copa do Mundo não tem muito sentido. O Ivan Moré falando que os times não tiveram méritos para estar lá. Pelo amor de Deus, você é maluco, porra. Ganhamos a Libertadores, Palmeiras ganhou a Libertadores, Botafogo e Fluminense. Isso não é critério? Ganhar o campeonato mais difícil da região? Os europeus a mesma coisa. Para estarem ali, ganharam algum campeonato. E isso válido também pro restante do mundo. Porra, de onde esse cara tá tirando informação, mano? Não é possível. Deve estar tirando do próprio cotovelo, porque complicada essa situação, né? Em relação ao Wesley, o valor do Wesley é de 250 milhões de reais, mais ou menos, 253 milhões que o Flamengo tá querendo conseguir nesse jogador, né? Em torno de 40 milhões de euros. Mandou muito bem na última partida, é um jogador que se encaixa muito ali no estilo dos técnicos europeus.
E mesmo se o Flamengo não conseguir vender por 40 milhões de euros, o Flamengo com certeza conseguirá por um pouquinho menos, 35. Eu acredito que nem por 30 o Flamengo venda. A partir de 35 eu acredito que já tenham conversas, tá? Vários clubes da Europa estão de olho. E legal pra caramba, né, cara? A gente colocar os europeus num nível, num desconforto, né, que eles não estão acostumados. Eu falo muito. Quando a gente jogava no final do ano, quando a gente vence a Libertadores e joga no final do ano o Mundial contra um clube europeu, eles estão no meio da temporada e a gente já está no final da temporada, mas existe uma diferença muito grande em relação à temporada aqui da América do Sul e à temporada europeia. Lá na Europa eles jogam mais ou menos 50 jogos por ano. Aqui, em torno de 70 a 80 partidas. Então é bom para tirar eles um pouquinho do conforto, né? Aquele estádio lotado lá na Europa, eles não estão com isso aqui nos Estados Unidos. Não estão botando torcida no estádio. Quando tem torcedor, é o torcedor já da região ali, que é simpatizante do Chelsea. Diferente dos outros clubes, tanto os clubes africanos quanto os clubes aqui da América do Sul também, vai torcedor, mas torcedor raiz. E quem mora lá é fanático realmente pelo clube. Então, eles estão reclamando pra caramba, né? Estamos no final da temporada. Pô, todo ano a gente joga no final da temporada com eles. É bom pra eles sentirem um pouquinho do gostinho do que a gente sente no final do ano. Aí a imprensa mundial fala, olha, o nível dos europeus está lá em cima e o nível dos times da América está lá embaixo, porque nunca ninguém ganhou um europeu lá naquele jogo único. Olha a diferença de condições para os clubes, né? Então, é bom para eles sentirem um pouquinho na pele, é bom para nivelar também o futebol, porque não tá calor só pro europeu nos Estados Unidos, tá calor também pro time do Flamengo, pô. Mas a gente joga melhor nas adversidades do que os europeus que estão acostumados com todo o glamour possível. Então é isso sobre o Flamengo e Chelsea. Tinha que falar sobre essa partida. Que emoção durante esse jogo, né? O Botafogo ganhou do PSG. Parabéns ao Botafogo. Fez o papel que eles sempre se propõem a fazer, geralmente, né? Que é jogar um pouquinho mais retrancado. Isso aí o Botafogo sabe fazer. Então conseguiu aquela vitória magra contra o PSG sem dar show. E o Flamengo contra o Chelsea realmente deu show. Botou os ingleses na roda mais uma vez. É isso sobre o Flamengo e Chelsea. Tinha que desabafar, tinha que falar sobre esse jogo e tinha que falar também sobre o recalque do Ivan Moré, torcedor de um time que está devendo mais de 2 bilhões de reais. E ele, em vez de criticar o time dele, ele critica a organização dessa Copa do Mundo da FIFA. Rapaziada, apenas uma curtinha aqui para falar sobre a contratação do Carrascal. Segundo coluna do Fla, o Flamengo acertou a contratação do jogador por 12 milhões de euros. Jogador de 27 anos, está nascido em maio de 1998. Então é um jogador que tem muito caldo ainda aí para dar dentro de campo. E é um jogador que faz a função também do Arrascaeta. Então é um jogador importante para chegar no Flamengo. Segundo o coluna do Fla, esse anúncio virá em breve. O acerto já tá todo sacramentado, são 12 milhões de euros, dá mais ou menos 70 milhões de reais, com mais 2 milhões de euros por metas atingidas, né? No total vai sair uns 80 e pouquinho milhões de reais. Vamos ver esse jogador chegar, vamos ver o tempo que ele demora a se adaptar, mas é um jogador que o Flamengo já monitora há muitos anos, é um desejo antigo do Flamengo, jogador que é cria do Milionários da Colômbia, um colombiano muito bom de bola e será muito bem-vindo, que tudo dê certo e depois da Copa do Mundo começar a ver como é que é o Carrascal dentro de campo. É isso, é apenas uma curtinha aqui pra gente falar sobre a contratação desse bom jogador colombiano. Valeu, nação, estamos juntos, tenham um fim de semana abençoado, um ótimo domingo e já nessa semana tem mais uma partida do Rubro Negro, dessa vez contra o Los Angeles, pra gente fechar bonito e conseguirmos a mais alta classificação possível.